E aí, como vocês estão? Estamos ao vivo. O Pentágono está em alerta. Vamos aos detalhes da informação. O Irã fechou novamente o Estreito de Hormuz e os Estados Unidos entraram em estado de alerta. Isso, bom, evidentemente não só acende os alertas, mas também começaria a mostrar o quão desafiador esse conflito pode se tornar, principalmente em um momento como este, já em um nível quase de desespero, no sentido de que se isso não for resolvido logo, isso pode gerar um desajuste tão grande que se espera uma possível depressão no nível financeiro. Vamos aos detalhes do que está acontecendo no mundo. Muito obrigado à comunidade que está aqui nos acompanhando. Vamos às informações. O detalhe. Olhem, aí estamos vendo parte do mapa. Vamos direto ao Estreito de Hormuz, cuja passagem segue fechada. Ontem passaram 25 navios, e isso foi uma excelente notícia para a questão do petróleo, porque esse é o recorde de passagens desde que a guerra começou em março. Bom, em 28 de fevereiro, mas digamos que em 1º de março, o Estreito de Hormuz foi fechado. Bom, de acordo com o que está sendo reportado neste momento, e vamos aos detalhes e ao motivo pelo qual o Pentágono está em alerta, o Irã anunciou novamente o fechamento do Estreito de Hormuz, uma das rotas, insisto. O principal é o transporte de gás e petróleo. A decisão chega depois que Teherã acusou os Estados Unidos de não cumprir os compromissos estabelecidos no memorando, que basicamente permitiu reabrir o Estreito de Hormuz. E diante desse, segundo eles, descumprimento, que aconteceu principalmente por causa da questão do Líbano, bem, é isso que faz o CENTCOM, o CEDCOM. O Comando Central dos Estados Unidos, o CEDCOM, afirmou que suas forças seguem posicionadas e em alerta para garantir o cumprimento, o descumprimento ou cumprimento dos acordos. O porta-aviões USS George H.W. Bush está dentro da zona militar de vigilância no Oriente Médio e tem estado em operação neste momento. O que diz o Irã, ou a justificativa dos iranianos, é que Hormuz será sua peça de medida, ou sua parte de controle, onde irão fechar ou abrir o estreito. Conforme seus interesses, isso teria implicações em nível global. Paralelamente, nas negociações que, por sinal, vão acontecer amanhã na Suíça apenas para conversar, mas Estados Unidos e Irã vão se encontrar na Suíça. E embora não vão assinar nada, eles vão discutir os últimos detalhes, supostamente. Enquanto isso acontece, Paquistão e Catar aparecem como uma espécie de mediadores, um pouco estranhos, e isso porque eles têm feito com que as negociações avancem até certo ponto, apesar dos desafios existentes. E esse ponto é muito importante, porque se acontecer e o fechamento de Hormuz se prolongar, vai causar um efeito no mercado que nunca foi visto na história. Um fechamento que pode ser perigoso para a inflação e para tudo. Então é muito curioso porque, no final, se você tem um regime que diz, bom, é um regime muito autocrático, muito ditatorial e teocrático, né, o que você quiser, mas no final é um regime que tem uma carta forte, que é sua geografia, que é sua posição, em uma zona onde pode exercer pressão sobre a questão dos energéticos em nível global, não é verdade? Então o alerta por esse lado dos Estados Unidos é compreensível, ou seja, é mais para que tenhamos uma ideia de como as coisas estão. Enquanto eles fecham o Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos até agora não anunciaram o fechamento do Golfo de Aden, porque o normal seria eles fecharem aqui. Então os Estados Unidos fecham aqui e os Estados Unidos estão em alerta, mas ainda não anunciaram o fechamento do Golfo de Omã até agora. Neste momento, há movimentos na ilha de Karg. Fiquem atentos ao que ocorre lá. Hoje foi retomado o carregamento de petróleo iraniano na ilha de Karg após o levantamento do bloqueio dos Estados Unidos. 3 grandes petroleiros, cada um capaz de transportar cerca de 2 milhões de barris de petróleo, estariam atracados no terminal de Sea Island, a oeste de Karg. Segundo os dados mais recentes, o Irã retomou o carregamento de petróleo bruto a partir de seu próprio terminal de exportação na ilha. É dessa ilha que estamos vendo, onde é carregado 90% das suas exportações. Esses petroleiros seriam os primeiros, digamos, a serem carregados nessa ilha depois de todo esse conflito.
Então vemos que o Irã continua fazendo movimentos como se estivesse confiante de que talvez chegaria a um acordo. Sim. A ilha de Karg está localizada dentro do Golfo Pérsico, como vocês podem ver, e ali fica exposto 90% do petróleo. O gás está em outro lugar, mas o petróleo sai dali, não é? Segundo os relatórios, aproximadamente 20 milhões de barris permaneciam disponíveis para serem enviados assim que as condições de navegação melhorassem, e agora estão acontecendo os movimentos. Os navios Stream Impala e Lauren 2 dizem vão sair pelo Estreito de Hormuz, não é? A partir do dia 20, então, certo? Então eles fecham, mas ao mesmo tempo querem sair por essa mesma região. Vamos ver quais reações haverá. Barris ainda permaneciam disponíveis nos Emirados Árabes Unidos, porque, de novo, por essa mesma região, vamos ver quais reações haverá por parte dos Emirados Árabes Unidos. As dos países que estão na região, né? Mas é, no mínimo, preocupante que, diante de um suposto diálogo, já estejam pensando em fechar o estreito. Agora vamos ver, pode ser outro movimento deles. Um movimento mais amplo dos Emirados Árabes Unidos, que já acontece há algum tempo, com eles se posicionando em partes do mundo até acima da China. Ou seja, eles têm um expansionismo enorme enquanto todo mundo está olhando para a China e se perguntando como estão os chineses, mas quem realmente está se expandindo, fazendo seu movimento expansivo, são os Emirados Árabes Unidos. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, né? Aliás, o que está acontecendo na Espanha? Porque sim, realmente tem me comentado o que diz aqui o Liceu, uma onda de calor tremenda. Daqui a pouco vamos conversar sobre a onda de calor que está acontecendo na Espanha, na França e em outras regiões do mundo. Segundo os relatórios, na próxima transmissão, restavam 20 barris disponíveis quase sempre. Alguns minutos de diferença, vamos terminar em alguns minutos e depois já começamos com o que está acontecendo em Israel, mas também com a onda de calor na França, na Espanha e em várias regiões do mundo, né? Mas principalmente nessa região, surpreendeu a mudança que houve. E bom, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, né? Evidentemente, isso também é uma parte importante. Como você está, Germán? Saudações para Mercedes Garcés, muito obrigado a toda a comunidade. De acordo com os relatos do dia, desta transmissão, Mercedes, muito obrigado. Eliseu, como você tem estado? Muito bom, 20 milhões nesta transmissão. Mercedes, muito obrigado. Eliseu, como você tem estado? Muito bom. Alguns barris permaneciam disponíveis para serem enviados à medida que vão chegando. Vão deixando like, vão compartilhando e, vamos para outros assuntos também importantes. É fim de semana, então hoje à noite vai ter uma transmissão especial sobre séries e filmes e, obviamente as guerras mudaram. Às 10 da noite tem as notícias de todos os dias. Antes desse jogo, vamos tentar terminar a live, então vamos começar por aí, vamos tentar estar antes desse jogo, vamos tentar terminar a live, então vamos começar por volta das 8 da noite, mais ou menos. 8 da noite estaremos começando hoje à noite, mas durante o dia vamos atualizando mais ou menos. 8 da noite estaremos começando hoje à noite, mas durante o dia vamos atualizando, né? Agora vamos para outros pontos, vejam o que está acontecendo lá nos Emirados. Vejam que nos Emirados Árabes Unidos, nessa região do mundo, esse país, né? Um país que quando começou, quando surgiu, os iranianos zombaram dele. Também o pessoal da Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos tinham uma passagem, tinham fronteira com o Catar e a Arábia Saudita basicamente tirou deles. Bom, ok, tiraram um pedaço daqui. O Irã tirou deles umas ilhas que tinham por aqui, ou seja, os Emirados Árabes Unidos já começaram com problemas desde o início, certo? Para começar, são vários emirados que já tinham suas diferenças há séculos. Então eles conseguem unir esses emirados, mas no começo parecia muito difícil que esse país fosse existir. Diziam que alguém iria absorver, que alguém iria tomar conta, mas não. Apesar de que só tem 1 milhão de habitantes, ou seja, praticamente 1 milhão de habitantes reais. Quer dizer, tem mais gente, mas cidadãos mesmo de lá são só 1 milhão de habitantes, né? Ou seja, é um país com poucas pessoas. Esse país agora é o que mais está influenciando a África, mais do que a China, mais do que os Estados Unidos, mais do que a Europa. Todo mundo diz que não, que a China está se expandindo lá nessa região do mundo, que não sei o quê. Bom, quem está realmente se expandindo, quem mais está investindo é os Emirados Árabes Unidos, que já expandiu suas bases. Essas são algumas das bases deles na África, veja quantas são. Eles não fazem nada pela metade. Não têm grandes bases como os Estados Unidos, mas utilizam o que possuem.
Bases operacionais um pouco menores, sim, mas mais práticas na hora de operar, não é? Então, os Emirados Árabes Unidos estão se tornando um país que conseguiu se expandir de uma maneira surpreendente. E eles têm uma série de estratégias que eu quero contar para vocês agora, que eu acho que deveríamos aprender porque são estratégias. Bem, que fazem com que um país tão pequeno, o país, ou aliás, o mais rico do mundo, a capital, ou seja, por cidadão, o país mais rico do planeta. Não é a Suécia, não é a Noruega, não é, ou seja, sabe, Emirados Árabes. Ou seja, as pessoas de lá são as que mais valem, digamos, em termos monetários no mundo. Olhem só. Eles têm uma doutrina que é o que chamam de multialinhamento, sabe? Dizem que existem os países alinhados, existem os países não alinhados, né? Eles sempre dizem isso, né? Os não alinhados são aqueles que não se alinham com ninguém, né? Já os alinhados dizem, não, eu estou mais do lado da Europa, né? Ou da China, ou dos Estados Unidos, tanto faz, né? E esses disseram não, que não, e se a gente fizer o contrário de todo mundo, né? E eles foram fazendo uma espécie de multialinhamento, basicamente, né? Eles buscam ter conexão com todos. Não é o único país a fazer isso, mas fez de forma bem mais intensa. Eles possuem amizades e associações até militares. Eles têm um Iron Shield, o mesmo Iron Shield que Israel tem. Eles têm dentro dos Emirados Árabes Unidos, operado por Israel dentro dos Emirados, mas também se dão bem com a Rússia. Na verdade, muitos oligarcas vivem lá, têm negócios e alianças com a China, têm negócios e alianças com os Estados Unidos, negócios com a Índia, como já disse, com Israel, com a Arábia Saudita. Eles brigam, têm desentendimentos e guerras por procuração. A Arábia Saudita contra o Iêmen, contra os Emirados Árabes Unidos dentro do Iêmen. A guerra lá já dura muito tempo. Eles têm seus problemas. E mesmo assim eles também têm alianças. Então, os próprios iranianos têm grande parte de seus recursos e seu dinheiro investidos nos Emirados Árabes Unidos. Então, o que faz com que os Emirados Árabes Unidos sejam um país que em alguns aspectos fez algo parecido com Singapura, eles se uniram. O que ninguém faz como... Bom, o Irã um pouco, né? Mas digamos que é mais difícil que seja um ataque realmente forte. Agora eles estão se militarizando, estão avançando em tudo que é militar em todos os lugares. Eles estão controlando muitos países militarmente. Eles não controlam na política, controlam na parte militar, né? Controlam na parte financeira. Sim, eles têm um grande controle sobre portos e dizem, não, é que os chineses querem controlar portos, aeroportos e tudo isso. Quem controla os aeroportos são os Emirados Árabes Unidos. Não, é só para entender isso. Quer dizer, existe uma empresa chamada Deep World, sim, que opera dezenas de portos e centros logísticos em todo o mundo. Eles têm base na Somalilândia, na Puntlândia, no Sudão, na Etiópia e por aí vai. A lista é longa. Certo? Eles têm bases e mais bases por toda parte e não são, insisto, não são bases, eles não têm. Na verdade, um exército grande demais, são 1 milhão de habitantes que podem estar em termos de números, não é só um exército, né? É um exército grande, é um exército com muito dinheiro, com muita tecnologia, com muita inteligência. Sim, eles influenciam, por exemplo, no Sudão. Vocês se lembram dessa guerra que o Sudão já tem há vários anos? Eles apoiam um grupo, o grupo que quer derrubar o presidente atual. Por quê? Porque eles querem o controle de um porto. Já que não recebem, eles vão lá e derrubam, agindo com intensidade. Iêmen, Egito, Chad, Líbia, Puntlândia, Somalilândia, Eritreia, Somália são alguns dos países onde eles têm base. Sim, a doutrina deles é ser amigo de todos, mas não estar alinhado com ninguém. Não é? Olha só. Ou seja, muito interessante, de verdade. Entre 2019 e 2023 entidades dos Emirados comprometeram cerca de 110 bilhões de dólares em projetos africanos. Desde essa data, sim, mais ou menos na época da pandemia,
eles se tornaram os maiores investidores na África, até mesmo acima da China. Ou seja, imaginem só. Então, eles controlam e gostam de controlar o seguinte: portos, aeroportos, centros financeiros, corredores comerciais, infraestrutura digital. Bom, vocês se lembram? Sabem o que é a Rota da Seda que a China quer fazer? Pois é, eles já fizeram isso sem ficar anunciando nem nada disso. Eles já têm uma rota, certo? Ou seja, eles criaram sua própria rota sem precisar anunciar, nem nada. Eles têm sua própria rota porque controlam muitos portos, controlam muitos aeroportos, zonas comerciais, e é que eles são assim. Ou seja, eles nesse ponto, nesse pedacinho, nesse lugarzinho, ali havia muito comércio, sabe? Ou seja, era uma zona muito especial séculos atrás, né? Ou seja, esse pedaço, essa zona. Imaginem vocês, aqui circulavam muitas embarcações que vinham da Ásia, da Europa, etc. E todo este lugar, neste pedacinho aqui, havia muitos centros. Era um centro econômico, era um centro comercial. Lá vendiam, compravam coisas, né? Acho que eles perceberam isso há séculos. Que ele ser uma fonte de riqueza para muitos, né? Que você seja a fonte de riqueza para muitos e você fica com uma comissão, vamos dizer não. Você fica com um pedacinho. Você vai ficando com essa fluidez de riqueza que existe, com essa fluidez de prosperidade para muitos. Você fica com algo, né? E além disso, não podem te atacar, porque atacar seria atacar os interesses deles e de outros e de outros. E então eles entenderam bem, entenderam muito bem. Acho que esse é um ponto que o México entendeu isso em muitos sentidos, de se dar bem com muitos países, ou seja, de se dar bem com todos que for possível. Mas acho que eles operam isso de uma maneira diferente, né? Digo, como preferir, claro que é interessante aqui. No México não queremos controlar portos de outros lugares? Não sei. Para eles isso faz parte da estratégia deles. O objetivo que eles têm seria controlar o Mar Vermelho, segundo ele. Vamos pro mapa porque é isso que eles querem. Eles operam e têm duas bases aqui. Olha, espera um pouquinho. Aqui eles têm duas bases nesta região, os Emirados Árabes. Sim, além de controlar algumas dessas ilhas que estão por aqui para poder controlar. Quem passa sem realmente ter, ou seja, o país está aqui deste lado, sem precisar ter um território. Nesta região, eles controlam algumas ilhas desta área e militarmente estão vigilantes de toda essa operação. Por isso, digamos, para os Houthis tem sido difícil querer controlar. O Estreito e o Mar Vermelho poderiam ser tentados, mas logo encontrariam os Emirados Árabes Unidos e várias bases, inclusive dos Estados Unidos e outros países, e também da China na região. Sua principal ferramenta é a expansão econômica, não tanto a militar. O militar, digamos que é algo secundário, mas que também está presente, certo? Entre seus dados mais importantes está aqui isso. O que eles apostam é que todos dependam deles, que todos tenham negócios com eles. Analistas afirmam que este é o Império Silencioso. Me digam, como se chama o líder de lá? Quem sabe, não é um detalhado que está lá todos os dias falando, nem é um Trump que é um showman. Nem é Xi Jinping que aparece todo poderoso nos desfiles e tudo isso. Não, esse personagem poucos vão reconhecer. De qualquer forma, isso não é o mais importante. O essencial é que há vários emirados aqui que influenciam toda a região. Então, outra coisa que eles também fizeram de diferente. A Arábia agora, diferente do Kuwait, é que eles foram o primeiro país do Golfo que não depende do petróleo, ou seja, conseguiram diminuir sua dependência do petróleo e investiram no setor financeiro, nos portos, em outras áreas. Então, se de repente o petróleo acabar, esse país sobrevive, diferente dos outros, certo? Que estão ali na região. Seria difícil e complicado, mas não impossível sobreviverem. Por isso, bom, atenção com esse assunto, atenção com Dubai, certo? Porque esse é o principal centro de negócios financeiros deles. Ou seja, é interessante, pelo menos é interessante para que fiquemos atentos ao que acontece por lá. O bom ou o ruim, né? Vai ter as duas coisas, né? Mas vai ser pelo menos interessante, eu acho, né? E eles não são os únicos que estão operando.
nem são os únicos que querem ter controle na região. Ou seja, obviamente aqui estamos falando de muito interesse. Mas só para encerrar, quem é que busca controlar esse chifre da África? Aqui estão eles. Quem quer controlar o chifre da África? O que é a passagem pelo Canal de Suez? Aqui está o Egito, um fator importante. Arábia Saudita deste lado, Iêmen também deste lado, e os demais países como Sudão, Etiópia e Somália são menos desenvolvidos na região. Nessa região, quem deseja atuar entre os grandes países poderosos está presente. Segue a lista para vocês. Emirados Árabes Unidos. Obviamente atuando aí há muito tempo, né? Arábia Saudita também, na verdade. Eles têm toda aquela costa do Golfo Vermelho, do Mar Vermelho. Sim, está a Turquia, que também tem interesse ali. E tem seus militares em vários pontos. China, obviamente Estados Unidos, evidentemente Rússia também. Esses são os países: Emirados Árabes, Arábia Saudita, Turquia, China, Estados Unidos e Rússia. 6 países que estariam buscando então usar algo. Eu acrescentaria o Egito porque está aqui deste lado. Embora eu não o veja operando aqui, o Egito sim teria muito mais interesse, e em todo caso também Israel, que está deste lado. Aqui Israel tem uma entrada nesta parte, e para eles é conveniente manter o Estreito de Hormuz livre, não é? Enfim, são principalmente esses 6 países, mas eu incluiria também Egito e Israel. Esse cara também é um desses, como a Jordânia, que tem uma parte ali. Enfim, é assim que está o assunto. Parece uma expansão, pelo menos para ficar observando de perto, né? Como você está, Miguel? Saudações, Ram. Saudações para a comunidade que está chegando. Vamos para outros temas importantes. Como vocês têm passado, como têm estado? Muito obrigado a toda a comunidade que está nos acompanhando. Diz Astro Marta Sanches, a cantora espanhola, sentia muito calor. Diz Marta, como tem passado, Marta Sanches? Continua cantando enquanto faz outras coisas. Han Rose, saudações Eliseu. E aí, Miguel, Ângelo, muito boa noite. Thiago Montiel, como vai? Muito obrigado por esse like. Darwin Blanco, que prazer te ver, Darwin, como você vê essa situação? Essa expansão que os Emirados conseguiram e o que outros países da região também conseguiram, né? E eu digo Emirados, acho que é o mais visível, né? O mais interessante, pelo menos para mim. E tem a Arábia Saudita, que também está fazendo sua parte, né? E que também está avançando. Importante em questões tecnológicas nesse tipo de assunto. Não, mas tudo bem, diz Lúcia Escudeiro. Como você tem estado? Saúde, Leonardo? Será Leonardo ou será Lúcia? Bom, saudações aí, como você tem estado? E a luz, me diga que voltou, por favor, Aurélio. Diz, se os governos do mundo investissem o que investem em guerra para combater a fome dos países pobres, seria um mundo de felicidade. Mas a guerra é lucro para os ricos, diz Aurélio. Saudações, Aurélio, muito boa noite, diz Miguel. Que diplomacia de Belarus, mas como explica as antenas para ajudar drones russos? Exatamente, não é? Bom, na verdade comentamos isso na transmissão passada, não foi? Ou seja, essas antenas estão lá. Que bom. Já foi dado um ultimato para eles, não é? O ultimato é daqui. Praticamente no próximo fim de semana, o ultimato acaba. Se essas antenas não forem retiradas, eles serão atacados, certo? Ou seja, esse é o assunto, não é? Leonardo, como está, Leonardo? Um grande abraço, muito bom. Rigoberto, como está, Rigoberto? Um abraço também. E aí, diz Ram Salstro, muito bom. Então, vejam, daqui a pouco a gente volta, né? Daqui a pouco a gente volta para o que está acontecendo no mundo. O relatório já está pronto, o link já está disponível. Vamos começar em uns 20 minutos, mas se quiserem já podem ir para lá. Vai ser ao vivo como querem, mas começamos em cerca de 20 minutos. Leio comentários como: tenho amigos casados com colombianos aqui na Galícia. Somos tão apaixonados quanto vocês. Saudações do Liceu, muito bom sim. É que, quer dizer, a Galícia tem um estilo muito próprio. Então eu percebi isso, né? Também os andaluzes, né? Também parece que sim, que varia bastante. Sim, noto essa diferença, né? Igualmente também, bom, quer dizer, acho que em todos os países, né, tipo, são diferentes, né? Os comportamentos e os estilos de um veracruzano, que talvez sejam diferentes de um yucateco, de um oaxaquenho, de um regiomontano, né? Isso.
Ele diz: sou de Cúcuta, que é uma cidade super quente, e agora moro em Bogotá, que é fria. Bogotá é porque é alta, né? Bogotá está em uma altitude elevada, né? Então eu imagino que é fresco e você não está acostumada, né? Ele diz: somos muito apaixonados. Repeti, ele diz: Luiz, isso, muito bom. Saudações. Sim, não, está muito bem, ele diz. Ok, gente, daqui a pouco eu volto. Já estamos prestes a começar, em uns 20 minutos mais ou menos a gente começa. Não vai ser imediato desta vez, porque estamos aqui, chegando em algumas coisas, mas daqui a pouco começamos, né? Então, muito obrigado, continuamos conversando daqui a pouco. Se quiserem, vão preparar um café. E o link já está pronto para começar. Daqui a pouco vamos conversar sobre outros assuntos importantes e sobre a onda de calor, por sinal também. Entre outras coisas, né?